Ai, ai, estavam com saudades de uma novelinha? Quem aí tava com saudade de uma novelinha? Pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje, dando início a mais uma novela na NBA, que é a novela James Harden. Seguinte, alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, o Adrian Wojnarowski, um dos maiores insiders da NBA, soltou na ESPN que, segundo algumas fontes que ele tem dentro do Houston Rockets, uma volta do James Harden para Houston era algo que estava sendo muito comentado ali nos bastidores. Muito comentado que pode ser que o Harden volte e gostaríamos de ter o James Harden de volta. O Wojnarowski soltou essa informação e passou meio que desapercebido, né? Um pessoalzinho comentou aqui ou ali, mas foi tratado como um simples rumor. Mês passado, o Sean Deveney, do Heavy, publicou uma matéria onde ele conversou com um GM da Conferência Oeste que não se identificou, e esse GM disse que o Houston Rockets tem um plano para se tornar competitivo a partir da próxima temporada. Esse GM disse para o Sean Deveney que o Houston se cansou de reconstruir e que vai querer brigar forte no Oeste na próxima temporada. E uma parte desse plano seria trazer o James Harden de volta. Aí, quando essa matéria foi publicada no Heavy, aí gerou um forte burburinho. Aí gerou fortes discussões porque era um GM falando sobre isso. E um GM da Conferência Oeste. Então, o que impediria de ser o GM do Houston Rockets, né? E aí, gerou um burburinho ainda maior, gerou mais discussão. E ontem, o Wojnarowski soltou a seguinte declaração no First Take. O futuro de James Harden é muito incerto na Filadélfia. Houston está em jogo para ele. E acho que muito pode depender se eles vão correr e pagar muito por ele ou apenas ele querer ir para Houston. Ou seja, o futuro do Harden é incerto, segundo o Wojnarowski, vai depender muito do que o Philadelphia conseguir entregar nesses playoffs e uma volta para Houston é possível. É possível, é provável. Ele até diz que é muito questão do se o Houston querer mesmo ele. Vai depender do quanto que o Houston vai estar disposto a pagar por ele. O James Harden, tá? Ele já deu algumas declarações desde que ele saiu do Rockets, dizendo que ele tinha muita vontade de voltar para lá, né? O James Harden ainda tem casa em Houston. Já foi falado por alguns insiders de Houston que o Harden vai para lá frequentemente. A gente sabe que o Harden ele gosta muito, né, da noite de Houston, né? Então ele vai para lá, né, com uma certa frequência. Então assim, imaginar o James Harden querendo voltar para Houston depois de um possível fracasso nesses playoffs não é algo impossível. E com o Wojnarowski fomentando esses rumores, dá pra gente começar a pensar de uma forma mais séria nesse retorno. Até porque, financeiramente, meus amigos, é mais do que possível. Porque assim, o Harden, ele assinou uma renovação com o Philadelphia na última offseason por 2 anos, só que o segundo ano é opção do Harden, tá? É uma player option no segundo ano, ou seja, o Harden, nessa próxima offseason, ele vai poder decidir se ele vai querer ficar mais um ano em Filadélfia ou se ele vai querer testar mercado. E o Houston Rockets é um dos times que mais tem grana para gastar nessa offseason, porque é um time
que tem pouquíssimos contratos altos na sua folha. É um time que tem, na sua enorme maioria, contratos de novato. Então, financeiramente, é muito possível. E pelo que o Sniderowski tem falado, essa volta pode sim acontecer. E vai depender do desempenho do Philadelphia. E vai depender também, óbvio, da vontade do Harden de voltar e da grana que o Houston estiver disposto a pagar pelo James Harden. Se o GM da Conferência Oeste, que conversou com o Sean Deveney, tiver razão no que ele falou, de que o Houston não quer mais reconstruir e que uma parte do plano do Rockets é trazer o Harden de volta, se ele tiver razão, se ele estiver certo no que ele disse, dá pra gente imaginar o Houston Rockets disposto a oferecer uma bala pra ter o James Harden de volta. Dá pra gente imaginar isso. O que seria uma bala? 200 milhões de dólares por 3, 4 anos do James Harden. Isso seria uma bala. Se essa proposta chegar na mesa do James Harden depois de um playoff frustrado com o Philadelphia, sinceramente eu acho que o Harden tem uma chance muito grande de aceitar. Até porque, se o Harden volta para o Houston na próxima temporada, ele vai encontrar um time bem interessante. Porque o Houston dificilmente não vai estar no top 3 desse próximo draft. É muito difícil o Houston não estar no top 3. Então o Houston deve sair desse draft ou com o Wembanyama, ou com o Scoot Henderson, ou com o Brandon Miller. 3 jogadores que seriam sensacionais. O Houston já tem Kevin Porter, já tem Jalen Green, já tem Alperen Sengun, já tem Jabari Smith, né? Usman Garuba, Tari Eason, já tem um ótimo young core, né? Tem uma ótima base jovem. E se os rumores estiverem certos, Nick Nurse vai ser o treinador do Houston para a próxima temporada. Então, o Harden, ele pode acabar recebendo uma proposta de 200 milhões por 4 anos e uma proposta de liderar um ótimo time na Conferência Oeste. E tem o fato dele gostar muito de Houston. Então, assim, meus amigos, eu sei que é difícil de acreditar que o Harden voltaria pro Rockets depois da forma que ele saiu. Só que, gente, estamos falando de fontes extremamente quentes dizendo que essa volta é muito possível. Muito possível. Olha a fala do Sniderowski. O futuro de James Harden é incerto na Filadélfia. Houston está em jogo para ele e acho que muito pode depender se eles vão correr e pagar muito por ele ou apenas ele querer ir para Houston. Gente, tem jogo, tem chance. Acho que é o momento de nós levarmos essa novela, levarmos esse rumor um pouquinho mais a sério. E eu vou te falar uma coisa. Com James Harden, com essa base jovem, com o prospecto top 3 do próximo draft e com o Nick Nurse, o Ime Udoka treinando esse time, temos um candidato a playoff. Temos um bom candidato a playoff aí. Obviamente que vai depender muito de como o time encaixar, mas temos um possível contender a playoff no Oeste surgindo. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Eu, particularmente, acredito que isso pode acontecer. Há 2 meses atrás, quando o Sniderowski soltou o primeiro rumor dessa volta do James Harden pro Houston, eu fui muito cético. Só que depois da matéria do Sean Deveney e depois dessa fala do Sniderowski ontem, eu tô começando a levar um pouquinho mais a sério. E uma dica que eu daria é que você que tá aí comece a levar um pouquinho mais a sério também. Um pouquinho mais a sério também. Mas assim, comenta aqui sua opinião. Você acha que o Harden pode mesmo voltar? Você acredita na volta do Harden para Houston? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos.
E é isso. Tamo junto, grande abraço e vamos aí, né, nos preparar para acompanhar a mais nova novela da NBA. Vamos acompanhar a Avenida Houston, né? A Avenida Houston aí, né? Temos a Avenida Brasil, vamos ter agora a Avenida Houston porque é a mais nova novela da NBA, né? Vamos ver se o Harden vai mesmo voltar para casa, né? Eu sei que ele foi draftado pelo Thunder, mas a casa do James Harden é em Houston. É em Houston. A verdade é essa. Então, vamos ver se ele vai meter o coming home. O coming home. Galera, é isso. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.